Por que eu até estou enfatizando mais sobre essa questão de Jesus e a lei dentro do Evangelho de Mateus? Nós muitas vezes, como até já falei rapidamente nas duas mensagens anteriores sobre esse mesmo tema, que muitas vezes nós temos uma tendência de, como cristãos evangélicos, de termos como que um certo repúdio à lei, como que a lei fosse algo ultrapassado, algo contrário ao ideal até do Evangelho. Será que isso é verdade? Não. O apóstolo Paulo foi, na realidade, quem até mais tratou da questão da lei no Novo Testamento, E muitos até pensam que Paulo era contrário à lei também. Será que era? Não. Paulo disse que a lei é boa. É a expressão que o apóstolo Paulo usa, a lei é boa. Por que então nós temos muitas vezes, como cristãos evangélicos, um certo repúdio à lei? Como se ela fosse algo ultrapassado, até contra a graça, contrária à graça de Deus, inimiga da graça de Deus, o que não é verdade. E aqui no Evangelho de Mateus, isso fica claro como o Evangelho apresenta, como Jesus fala. Jesus disse assim, vocês não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim para isso. Eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir. Eu não sou contra a lei, eu não sou contra os profetas. Eu sou a favor da lei e dos profetas. E vim para cumprir o que está na lei e nos profetas. Aí, baseado nisso, também surge um outro pensamento que muitas pessoas dizem. Então nós não temos que fazer mais nada. Não temos que. Jesus disse que ele veio cumprir a lei e os profetas. Então Jesus cumpriu a lei e os profetas, nós como igreja não temos mais nada com a lei e os profetas, porque Jesus que tinha que cumprir. Jesus já cumpriu por nós. É isso que Jesus fala? Não, também não. Então, qual é o relacionamento que nós, como cristãos, especificamente evangélicos, temos com relação à lei? Ela deve ser, o nosso relacionamento em relação à lei tem que ser aquele que passa por meio de Jesus. Não é nós, inimigos da lei, ou a lei contrária a nós, ou a lei como algo pesado, que é imposto para ser observado, não. O que nós temos que entender é que, como Jesus mesmo fala, e é sobre esse ponto que eu quero meditar um pouco mais nessa manhã com cada um de nós. Quando Jesus fala a respeito da importância de se ensinar o que está na lei. Na última mensagem que eu trouxe, eu expliquei muito claramente o que significa, como a palavra lei era usada na época de Jesus. Ela poderia, só recordar rapidamente para a gente seguir hoje. Ela poderia ser usada no sentido de a palavra lei ser usada como uma referência aos 10 mandamentos, que aí seria aquilo que seria a essência da lei. Ou a palavra lei poderia ser usada como uma referência aos primeiros 5 livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, como nós chamamos, de Gênesis a Deuteronômio, podia ser lei. Ou também na época de Jesus, a palavra lei era usada como uma referência à lei oral, que foi criada em cima da lei escrita pelos escribas e fariseus. Então, nós temos que entender em que contexto que a palavra está sendo usada. Logicamente, até nós vemos que os escribas e os fariseus criticavam a Jesus, acusavam a Jesus de que ele não observava a lei. E o Evangelho diz que Jesus não veio para revogar a lei ou ser contrário à lei, mas veio para cumpri-la. Então por que os escribas e os fariseus acusavam a Jesus de quebrar a lei, se ele diz, mas eu vim foi para isso? É qual a lei que eles estão se referindo? Jesus não observava mesmo. Em alguns aspectos até quebrava mesmo a lei, mas a lei oral, a lei estabelecida pelos escribas e fariseus, que foi uma lei estabelecida em cima daquela lei, que estava já estabelecida por Deus para o seu povo. É como que eles criaram camadas sobre a lei. E talvez uma ilustração que até me vem à mente, quando eu estava meditando sobre isso um pouco ontem, nessa viagem que nós fizemos, sempre quando a gente viaja, o que a gente vê de novo fica fresco na mente da gente, Nós fizemos uma visita lá na cidade de Milão, o pastor Zé Pedro Divina, Estávamos juntos com a Márcia e eu. E nós visitamos um castelo lá que é chamado Castelo Sforzesco.
É um castelo que foi o Duque de Milão, no século XV, mandou construir. Mas o interessante é que nós percebemos ali que nas paredes tinham várias pinturas que estavam como que, depois por cima, quando eu fui ler, parecia que tinha como que uma pasta, né, uma camada que foi colocada por cima da pintura. É o mesmo castelo, era a mesma sala, só que depois, quando o castelo, aquele local foi conquistado, os conquistadores chegaram e colocaram por cima de todas as pinturas das paredes do castelo, uma pasta por cima, para esconder as pinturas originais. Aí depois que foram expulsos de novo, aí eles resolveram então remover aquela pasta que estava colocada por cima da pintura para ver de novo o que estava por trás. E quando eu olho para o que Jesus fala sobre a lei, é mais ou menos assim também. Nós temos a lei, nós temos a palavra de Deus. Aí o que os homens vêm e fazem? Pegam a palavra de Deus e começam a passar um monte de pasta por cima. Um monte de pasta por cima. É a mesma palavra. Só que acontece que agora ela está o quê? Como até aqui em inglês fala um plaster, né? Como faz um reboco por cima, para dizer, não, é as mesmas paredes. Mas o que está por trás é diferente do que você consegue ver agora. E o que Jesus faz? A palavra de Jesus é, não pensem que eu vim revogar, não pensem que eu vim para jogar fora. Eu vim para remover o que as pessoas colocaram por cima, para que a essência, para que a intenção original de Deus apareça de novo. E isso é o que se chama a palavra de Deus. Muitas vezes, e esse é um aspecto que eu já quero trazer para a vida de cada um de nós, uma aplicação para a nossa vida, quantas vezes as igrejas, as pessoas, têm muito mais compromisso com as ideias, com os dogmas, com as teologias criadas pela igreja, pelos homens, que são colocadas em cima das Escrituras, do que compromisso de fato com as Escrituras. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que remover essa camada para poder enxergar de novo o que é a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou sendo claro? Quantas vezes nós criamos ideias, criamos doutrinas, criamos pensamentos, aí as pessoas começam a acreditar que isso é que é a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, não! Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está, muitas vezes, infelizmente, escondida debaixo de tantas coisas que a igreja foi colocando por cima. Como aqueles homens na época de Jesus, não é, quando a gente fala de escribas e fariseus, né? Às vezes a gente sempre pensa que os fariseus, é porque Jesus fala, né, de um certo momento, até dá vamos dizer, uma reprimenda nos fariseus, chamando-os de hipócritas. E a gente sempre pensa que os fariseus, para ser fariseu, a primeira coisa era, você quer ser fariseu? Eu quero. Então a primeira coisa, você é hipócrita. Eles não faziam o teste de hipocrisia para ver se a pessoa passava para ser fariseu. Os fariseus eram, inclusive, conhecidos por serem extremamente meticulosos na observância da lei. Só que qual lei? A lei que eles foram criando a partir da lei de Deus. Eles observavam a coisa tão estritamente e, em muitos aspectos, tão literalmente, que eles esqueciam o valor e a importância que aquilo de fato tinha. E hoje talvez nós não percebemos muito, porque nós estamos há 2000 anos, praticamente, dessa palavra de Jesus. Mas entre os judeus, quando alguém dissesse como Jesus falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, alguém já para opa, espera aí, mas os escribas e os fariseus são os mais meticulosos, são os mais observadores, são os mais são aqueles que olham os mínimos detalhes. E Jesus está dizendo que temos que exceder os escribas e fariseus. Se não exceder, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. Já expliquei o que é reino do céu, mas eu acho que nunca é demais explicar de novo, para lembrar. O que significa reino dos céus? Jesus não está falando de morrer e ir para o céu.
Jesus está falando, reino do céu no Evangelho de Mateus significa estar debaixo do controle do domínio de Deus, da autoridade de Deus. Aceitar, receber e viver debaixo da autoridade e do domínio de Deus. Se não exceder a dos escribas e fariseus. E quando nós ouvimos isso, então eu paro para pensar, justamente é aqui que eu quero levar um pouco mais adiante a nossa meditação desta manhã. Quando Jesus fala de exceder, a palavra exceder é uma palavra interessante, né? Porque ela significa, o que significa exceder? Quem quer me ajudar? Quem pode? O que significa a palavra exceder? Ir além, mais. Né? Quando a gente fala excesso, excesso é mais do que o que já tem. Então, Jesus fala que nós temos que exceder. Agora, quando Jesus fala de exceder, ele está falando de quantidade ou qualidade, ou de quantidade e qualidade? Porque ele fala que temos que exceder. Ele nem fala que deveríamos ser iguais. Ele fala que tem que ir além do padrão de justiça dos escribas e dos fariseus. O que é ir além do padrão de justiça dos escribas e fariseus? Eu vou dizer o que é. Não é que nós temos que ser mais meticulosos, mais observadores e mais estritos do que eram os escribas e fariseus. Exceder a dos escribas e fariseus significa simplesmente uma coisa: observar o que Deus diz e não o que eles dizem. Eu vou explicar de novo. Exceder a justiça dos escribas e fariseus não é se tornar mais estrito, ter mais regras, ter mais observâncias e ser mais cri-cri, como diz o brasileiro, do que os escribas e os fariseus. Significa observar não o que é criado pelos homens, mas o que é estabelecido por Deus. Porque o que vai além não é o que é feito por nós. O que nos leva muito além é o que vem de Deus. Quantos concordam comigo? Que se fosse para nós sermos mais estritos do que os escribas e os fariseus, infelizmente, deixa eu dizer, para tristeza nossa, pelo menos é a maneira como, infelizmente, muitas vezes eu vejo. Às vezes eu creio que tem igrejas evangélicas e irmãos que são mais estritos e mais legalistas do que eram os escribas e fariseus. Aqueles que ficam observando a vida dos outros para ver aonde que ele vai encontrar um defeito e dizer, Deus vai te condenar por causa disso. Alguém já viu alguém assim? Teve gente que levantou a mão mais alta, não sei se você foi perseguido mais. Não! Jesus não está dizendo que nós temos que ser mais legalistas, mais observadores, mais meticulosos e mais vigiando e julgando os outros como faziam os escribas e fariseus. Exceder é simplesmente observar a intenção original de Deus na sua palavra. É pararmos de valorizar tanto o que as igrejas, em nome de Deus, ensinam, quando nós temos que observar o que Deus ensina à igreja. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou sendo claro? Nós não temos que simplesmente arrogarmos que nós somos os detentores e que nós temos o conhecimento, nós como igreja de Cristo, nós temos que parar para aprender de Cristo. E Jesus fala, se não exceder, e aqui eu creio que o exceder tem a ver tanto com quantidade como com qualidade. E Jesus, nós não vamos entrar nos detalhes disso hoje, mas Jesus vai demonstrar como isso é feito. E veja como essa passagem, que nós começamos a ler do verso 17, ela vai até o verso 48. Mateus capítulo 5, do verso 17 até o verso 48, Jesus está falando sobre a importância da observância da lei. Que lei não é a lei criada pelos homens, mas observar os mandamentos, as ordenanças, os princípios de Deus. E Jesus disse, eu vim para cumprir, não sou contra, e digo para os meus discípulos, tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus.
Aonde que Jesus disse que nós, como seus discípulos, podemos ignorar o que está na palavra de Deus, porque ele já cumpriu por nós? Onde está escrito isso? Para mim isso é um plaster, para mim isso é um reboco colocado em cima das Escrituras, que foi criado por mentes humanas, dizendo, não, Jesus já cumpriu por nós, não temos mais nada que fazer, só ficar lá sentado e receber das benesses, da graça e da misericórdia de Deus, porque Deus é bom para comigo. Jesus nos chamou para sermos preguiçosos? Jesus nos chamou para sermos seus discípulos. E como discípulos, nós temos que ser como o nosso mestre, que é o que o Evangelho de Mateus apresenta. Não queira ser maior do que o mestre, basta ser igual. E eu vou dizer uma coisa, se a gente já conseguisse ser um pouco parecido com Jesus, já estava bom demais. Mas Jesus pede que a gente seja igual. Uau! Se ele disse, eu vim para cumprir, eu quero que vocês também cumpram. E ele vai demonstrar isso. Ser cristão, ser discípulo de Cristo. Eu penso que já até usei essa ilustração uma vez aqui, que no hino nacional brasileiro tem essa parte da estrofe do hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Nós não fomos chamados para ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Nós fomos chamados para sermos ativos, discípulos de Cristo, que buscam observar não o que as pessoas criam com camadas sobre a palavra de Deus e chamam isso de palavra de Deus, mas observar o que diz a palavra de Deus. E para isso, muitas vezes, nós temos que ir lá e remover essa casca, como Jesus foi e removeu a casca, colocada por cima, nos seus dias, pelos escribas e pelos fariseus. Mas esse texto do capítulo 5, do verso 17 até o verso 48, é uma palavra que nos chama isso a um compromisso de atividade. Porque Jesus fala o seguinte, abra comigo agora, vamos ler alguns outros versículos aí, para você entender o que eu estou dizendo. Abra comigo no capítulo 5 mesmo aí desse evangelho, e veja no verso 47, quando Jesus faz a seguinte pergunta, é no meio de um assunto que Jesus está explicando, mas eu quero enfatizar uma parte específica da frase de Jesus. Quando ele diz assim, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Ele continua, não faz os publicanos também o mesmo? Preste atenção numa coisa. Se saudardes somente os seus irmãos, que fazeis demais? Dá para entender o que Jesus disse lá no verso 20, que a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus? Porque, presta atenção, o que é normal e natural? Quando eu chego aqui na igreja, quando nós chegamos aqui para o culto, aí nós nos vemos, irmãos e irmãs, aí ficamos fora uma semana, aí a gente abraça, ou voltamos, que bom ver o irmão, que bom ver a irmã, e dá um abraço, e agradece, bom. Aí você sai, vai embora, aí passa pelo seu vizinho que por alguma razão fez alguma coisa ruim contra você, e você fecha a cara para ele. Não é meu irmão, não é minha irmã. Eu só abraço e cumprimento o meu irmão. E passa. Aí Jesus fala, o que você está fazendo demais? Até os publicanos fazem isso. Ele quer que a gente exceda. Ele quer que excedamos. Se não está gostando do que eu estou dizendo, depois você vai discutir com Jesus, que eu só estou repetindo. Ele fala exceder. O que você está fazendo demais se você só cumprimenta os seus irmãos como os outros também fazem? Cadê o exceder? Você quer ver como Jesus ainda leva a coisa mais adiante? Eu já não estou pregando sobre isso aqui, depois não vamos voltar para meditar, só para você entender, para nós entendermos o que Jesus quer dizer com o exceder. No verso 40, aí Jesus vem e coloca, assim como faz o bolo, né? Fez todo o bolo, está lá todo bonitinho, aí vem e coloca a cerejinha em cima do bolo, né? Jesus construiu todo o bolo, confeitou o bolo, aí ele vem e coloca a cerejinha em cima do bolo, vermelhinha. Está lá aquele bolo branquinho, coloca uma cerejinha em cima dele. É impossível não ver aquela cerejinha, não é?
Aí Jesus vem e coloca a cerejinha dizendo assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Dá para entender o que é exceder? Aí alguém diz assim, usando no nosso linguajar mais atual, mais brasileiro mesmo, né? Ô Jesus, assim, o senhor pegou pesado. Eu tenho que até cumprimentar os outros, ainda meio contrário, mas eu falei, mas ser como o meu Pai que está no céu, perfeito. Aí é que eu volto a explicar, então dá para entender o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus? É pararmos de observar princípios, regras e normas humanas que são como rebocos colocados sobre a palavra de Deus e arrancarmos aquele reboco para que apareça com toda a sua glória, com toda a sua beleza, o que está escondido por trás do reboco humano sobre a palavra de Deus. É observar o que Deus nos diz e viver de acordo com o ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Ser perfeito, eu não vou pregar sobre isso, não vamos meditar isso lá mais na frente, mas só para não deixar muita gente que meio preocupada hoje quando sair daqui. Talvez até bom deixar você sair preocupado, mesmo para você meditar mais. Mas só dar uma rápida palavra sobre isso. Mas quando Jesus fala ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus, não é que ele está dizendo que a gente vai virar deuses sobre a terra, que nós nunca mais vamos errar, que não falhamos mais. Simplesmente significa uma coisa: observe o princípio de Deus na sua vida. Entre no reino de Deus, entre no reino dos céus, se coloque debaixo da autoridade de Deus e observe o que o Senhor nos ensina e não os rebocos colocados pela mente e pela criação da mente humana das igrejas. Portanto, Jesus nos diz: se a vossa justiça não exceder, vocês não estão fazendo nada mais do que os escribas fazem, do que os fariseus fazem, do que os publicanos fazem. Temos que ir além, porque temos que ir mais do que nós pensamos que deveria ser. E aí Jesus, então, para não deixar dúvida do que ele quer transmitir, a partir do verso 21, do capítulo 5, a partir do verso 21, Jesus começa a dar exemplos. Começa a dar exemplos. Na realidade, até para efeito de estudarmos e meditarmos e entendermos melhor essa passagem, eu vou dar uma recomendação para você. Eu estou vendo que o irmão Manuel está tomando nota, então anote, irmão Manuel, para depois, quando o irmão chegar aí em casa, que outros imitem o irmão Manuel também. Do verso 21, a gente pode dividir isso em duas partes, o que Jesus está nos ensinando nesse evangelho. Do verso 21 ao verso 31 e do verso o 32, 33 até o 48. A primeira parte fala sobre frases que Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito. Quando Jesus fala assim, ele está dizendo, vocês já sabem o que está escrito. Eu não estou dizendo nada novo. Ouvistes o que foi dito. Nas nossas traduções, depois de Jesus dizer o que é que foi dito, o que foi ouvido, ele diz, nas nossas traduções, eu, porém, vos digo. Essa palavrinha, às vezes a gente pensa que uma palavrinha só não tem tanta importância. Só que essa palavrinha, porém, ela começa a fazer uma diferença na cabeça nossa quando nós ouvimos. Porque, porém, dá uma ideia de contradição. Dá uma ideia de diferenciamento. No sentido de ser... ele falou assim, porém eu falei assim. O que a gente parece que está dizendo? Eu não estou concordando com isso aqui. O que eu estou dizendo é diferente disso aqui. Quando a gente usa a palavra porém. Outras versões às vezes usam a palavra mas, que também pode dar a mesma ideia do porém. Só que a palavrinha grega que está aí pode ser traduzida da seguinte forma: e, ao invés de porém ou mas, ela pode ser traduzida por e. Mas e porém são duas palavrinhas que parecem contradição. Ele foi, mas eu não. Ele disse,
porém eu não. O porém dá a ideia de contradição. Ele disse e eu disse. Opa! Dá para perceber uma pequena diferença que gera uma grande diferença no sentido? Vocês ouviram o que foi dito e eu digo. Se for traduzido, acredita em mim, pode ser perfeitamente traduzido por e, ao invés de porém ou mas. Vocês ouviram o que foi dito e eu digo. Quando Jesus fala isso, ele é muito claro, eu não vim revogar, eu vim o quê? Cumprir. Quando a palavra é traduzida por ele está demonstrando que entre o que Deus falou e o que Jesus está falando, não existe uma contradição, não existe uma oposição, mas existe uma relevância e uma importância ao que a palavra de Deus diz em relação ao que os escribas e fariseus disseram. Jesus vai ao coração, Jesus vai à essência, Jesus vai ao sentido original da palavra e da intenção de Deus. Porque, preste atenção, o primeiro exemplo de Jesus, sem pregar sobre o exemplo, mas só para entendermos. Veja aí no verso 21. Eu espero que eu seja claro e que você entenda o que eu quero transmitir aqui agora. Capítulo 5, verso 21. Está escrito assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para todos nós, sem precisarmos de ter muita dificuldade para entender. Quantos concordam que esta lei é correta? Ou você acha que pode matar sem problema nenhum? Ok. Ouviste o que foi dito, não matarás. Quantos são contra não matarás aqui? Deixa eu ver se tem alguém que é contra não matarás. Não matarás. Todos concordamos que não devemos matar? Você concorda? Não devemos matar. Quantos concordam que não devemos matar? Levanta a mão. Ah, ok. Graças a Deus. Já estava começando a achar que tinha alguém que queria matar alguém. Espero que não seja eu. Ok. Então, todos concordamos que não devemos matar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus estaria contra não matar? Não. Jesus é a favor de não matar. Não matar. Jesus disse, desde os antigos, te diz, não matarás. E quem matar vai ser levado para o banco dos réus. Quantos concordam com essa lei? Nós concordamos com ela. Jesus veio revogar isso? Não. Não. Jesus não veio revogar isso. Jesus não veio para dizer, não, olha, a lei dizia não matarás, mas eu, porém, vos digo, mata quem você quiser, na hora que você quiser. Agora, sabe o que é mais maluco? É que, infelizmente, no curso da história da igreja, quanto se matou em nome de Cristo? E quanto se mata em nome de Cristo? Mas eu tenho que me reter porque eu não quero pregar sobre isso hoje. Isso é para outro dia. Eu só quero usar isso como exemplo. Jesus disse, então é isso que vocês ouviram, não é? Não matarás. E quem matar será réu de juízo. A minha tradução, a nossa tradução diz, eu, porém, vos digo. Só que eu estou sugerindo, e acreditem-me de novo, a palavra porém pode ser substituída por e. Porque porém dá a ideia de contradizer. Jesus não está contradizendo. Jesus está demonstrando que entre ele e a palavra que foi dita antiga existe não uma mera continuidade, mas existe, acima de tudo, o deslumbrar do sentido original. Lembra da ilustração que eu usei aqui no começo? Quando visitamos o castelo lá em Milão, entramos numas salas lá, que pinturas que existiam na parede, parte delas estava escondido debaixo de um reboco, que os novos conquistadores colocaram por cima. Só que o reboco não faz parte da ideia original do castelo. Aí o que eles resolveram fazer? Quando tomaram o castelo de volta, vamos tirar esse reboco para demonstrar o que está debaixo do reboco, que é muito mais bonito do que esse reboco sem graça. O que Jesus está dizendo é assim, vocês ouviram o que foi dito, só que os escribas e os fariseus rebocaram demais isso. E interpretam de uma forma tão literal que é assim,
Se você quer matar alguém, enquanto você não matar, você não vai preso. E nós até usamos esse princípio nas nossas leis de hoje, né? Ninguém vai preso porque diz assim, eu acho que você quer matar alguém, vou te pôr na cadeia por 10 anos. Mas Jesus nos diz da seguinte maneira, vocês ouviram assim, e eu vos digo. E eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, já pode ir para o banco do réu. E qualquer que disser a seu irmão, raca. Raca é uma palavra intraduzível, por isso que muitas versões deixam sem traduzir. Raca é uma daquelas palavras, como a gente tem às vezes no nosso idioma em português, que a gente não traduz. Já viu quando você está com raiva de alguém, você vai assim, ah! Traduz, ah! Em hebraico e aramaico é raca. Jesus disse, se você disser para o seu irmão, você já pode ir para o banco do réu. Aí eu disse, espera aí, Jesus, mas esse negócio está perigoso demais. Bom, não vou ensinar agora não. Escuta o que eu quero que você só entenda hoje. Se você entender, se eu conseguir fazer você entender, se o Espírito de Deus puder usar a minha boca e abrir o seu ouvido para a gente entender uma coisa, que é o que eu quero que você entenda hoje. O que significa o relacionamento de Jesus em relação à lei e nós como seus discípulos. Jesus não disse que veio revogar. Ele não é contra a lei. Lei aqui significa a palavra de Deus, a intenção de Deus para o seu povo. O que Jesus quer é que o exceder que ele fala, é que nós arranquemos os rebocos colocados pela mente humana, pelo ensino humano, para que brilhe a glória da palavra de Deus e a cumpramos. Porque eu vou te dizer uma coisa, que aí talvez, na semana que vem eu vou explicar melhor isso aqui sobre o relacionamento com o irmão, a ira e o raca. Hoje eu quero que você entenda essa parte. Porque quando nós aplicamos a palavra de Deus no nosso coração, não há lugar para o ódio contra o meu irmão ou contra a minha irmã. Se eu tenho algo contra meu irmão ou minha irmã, é porque eu não estou observando a essência da palavra de Deus. Então eu já sou culpado e já mereço ser julgado, porque no meu coração está a intenção de ser o mal contra aquela pessoa. Mas eu disse que hoje eu não vou ensinar sobre isso. Eu quero só que você entenda, guarde no seu coração. Eu tenho como discípulo de Jesus, todos nós como discípulos de Jesus, temos que entender que nós devemos ressaltar a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Não se apegue a minúcias e detalhes como os escribas e fariseus faziam e perdiam a essência do que a palavra de Deus nos demonstra. Então, a partir da semana que vem, eu já estou encerrando agora, nós vamos começar a meditar mais um pouquinho sobre cada um dos exemplos que Jesus nos dá. Cada um dos exemplos. Nós temos 6 exemplos de Jesus nessa parte. Do verso 21 ao 31, Jesus fala a respeito das coisas que são relacionadas ao quê? A ira, a intriga, a discórdia, a confusão de um irmão contra outro irmão. Ele vai falar também sobre o adultério. Jesus vai falar sobre uma série de assuntos, sobre alguns assuntos que são considerados simples e básicos, mas que naquela época já eram considerados importantes e que ele quer enfatizar aqui. Ele vai falar sobre a questão, então, do matar, do encolerizar, do adultério e do divórcio. Essas coisas que Jesus vai dar como exemplo dos versos 21 ao 31. Do verso, da segunda parte em diante, do verso 33 em diante, Jesus vai falar sobre a questão dos votos, da retaliação. Quando alguém faz algo contra você, o que você e eu vamos fazer? Retribuir de novo? E até sobre não só amar aos seus irmãos e irmãs, mas amar aos inimigos. Portanto, Jesus não está indo contra a lei. Jesus não está revogando a lei. Jesus não está substituindo a lei.
Jesus está trazendo à nossa vista o que os homens tamparam com os seus ensinamentos. Que a lei, como palavra de Deus, tem coisas profundas que só podem ser compreendidas quando os nossos olhos são abertos para vermos o que Deus diz e não o que os homens ensinam. Quantos estão dispostos que os seus olhos sejam abertos para isso? Que removamos os rebocos colocados sobre a palavra de Deus e que nós possamos, ao remover o reboco, contemplar a glória, a beleza que está por trás daquilo que foi tapado. Portanto, o convite de Jesus, não convite é uma palavra muito fácil, muito branda. A intimação de Jesus para os seus discípulos. Excedam os escribas e os fariseus. Não guardem picuinhas humanas, mas vá direto ao que Deus diz. E observe o que Deus diz. E aí você vai ver que você vai além das ordenanças humanas. A lei diz, não mate. Ótimo que não matemos, já é um grande ponto. Mas nós temos algo além. Além de não matar, não odiamos ao nosso irmão. Porque é uma forma de matar dentro do coração. Por isso Jesus disse, é réu. Não adulterarás. Quantos concordam que não deve adulterar? Ou alguém aqui é contra essa lei também? Não adulterarás. Então Jesus não é contra. Eu, porém, vos digo. Se você já quiser a mulher do outro, você já adulterou no seu coração. Não divórcio. A gente prega realmente quando divórcio, mas se divorciar. Agora Jesus vai explicar o que tudo isso. Quais as consequências que essas coisas têm. Juízos, votos. As leis humanas, o entendimento é um. Diante de Deus é muito mais amplo. Porque tem um efeito na minha vida, tem um efeito na vida do meu irmão e da minha irmã, e tem um efeito diante de Deus. E é isso que Jesus espera de nós. Fiquemos de pé nesse instante. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Senhor, a Tua palavra diz de excedermos, de fazermos mais do que todos já fazem de uma forma natural para eles. De chegarmos a ponto da perfeição de como Deus é. Isso, Senhor, não significa que nós seremos seres humanos que não falharemos. Isso não significa que seremos perfeitos no sentido de sermos completos e nada mais nos faltar. Mas o que tudo isso significa é que, além do ideal, nós temos que aplicar a Tua palavra em nossas vidas. E para aplicarmos a Tua palavra, é preciso que nós olhemos além dos ensinamentos humanos e vamos direto à intenção da Tua palavra, e é de lá que vamos extrair a instrução de vida para nós. Senhor, ajuda-nos para fazermos isso, porque sabemos que de nós é muito fácil ficarmos dentro da superficialidade do que os nossos olhos podem ver e contemplar, e ficarmos dentro da superficialidade e da mediocridade da religião estabelecida pelos homens. O Senhor pede para irmos além, e neste além, que o Senhor nos convida, nos intima, nos chama para ir, eu tenho certeza que o Senhor está conosco, para que nós possamos ter no Senhor o exemplo, o modelo e o modo de vivermos e praticarmos. Senhor, ajuda-nos como Tua igreja a sermos discípulos de Jesus e a praticarmos a Tua palavra da maneira que Te agrada e que Te convém. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Graças a Deus.